Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou da Assembleia de Deus, aqui de Minas Gerais, e meu pastor Paulo Soares. Queridos, você que antes de você assistir este vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar as notificações e fazer seu comentário, amém? Amados irmãos, nós vamos estudar as lições bíblicas do segundo trimestre de 2019, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós chegamos na lição 11 e nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Então, nós vamos falar de dois, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Textual, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Verdade prática. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Então, querido, Jesus era o sumo sacerdote, Ele é imaculado, Ele é sem pecado, Ele é separado dos pecadores, Então, querido, Jesus, Ele fez oferta e se ofereceu por nós, Morreu em nosso lugar, Foi um sacrifício perfeito, Então Jesus é o sumo sacerdote, Ele intercede por nós, E está sentado à direita de Deus, amém? Amados, nós vamos falar sobre os três objetivos da lição, explicar o processo de escolha dos sacerdotes, a vestimenta sacerdotal para o serviço e sobre o sacerdócio de Cristo. Agora vamos falar sobre a diferença entre sacerdócio e o sacerdócio levítico. Introdução. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Então o levítico foi estabelecido em Arão e no Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa lição veremos como se deu a escolha do sacerdote no Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente mostraremos porque o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ponto central: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote do seu povo. Então, queridos, há uma diferença entre o sacerdócio cristão, ou de Cristo, e o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, E o sacerdócio levítico, ele é temporário, segundo a ordem de Arão, Então essa é a diferença, O sacerdócio de Cristo, ele é eterno, e o sacerdócio levítico, ele é temporário, amém? Então, o sacerdócio de Cristo, ele é superior, E o sacerdócio levítico, ele é inferior, amém? Então, o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote do seu povo. Então, ele é o sumo sacerdote com excelência. Amém? Então, agora vamos falar sobre a escolha do sacerdote, Então, era só da tribo de Levi. Amém? Vamos ler lá, queridos, Êxodo 28, versículo 1, Aqui vai falar sobre, Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos, Então vamos ler, querido, Êxodo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, os 4 filhos de Arão, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, Então, queridos, nós vamos falar sobre as escolhas dos sacerdotes, amém? Primeiro ponto aí. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não de Moisés. Essa escolha indica a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Então, Deus escolheu a linhagem de Levi, da tribo de Levi, e não de Moisés, Então, amados,
eram as três famílias, né, da tribo de Levi. Nós vamos falar sobre as famílias de Gerson, né, de Medianitas, né, e as de Coatitas, né. Então, vamos ler lá, querido, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos de mim a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, amados, na antiga aliança, né, Deus chamava, né, chamava o povo, né, o povo da tribo de Levi, né, na antiga aliança. E na nova aliança é o Espírito Santo que chama os seus obreiros para fazer a sua obra. Amém? Então, queridos, nós vamos falar sobre o sacerdote que precisava pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, executando a tribo de Levi, a fim que os levitas se recarregassem dos ofícios do tabernáculo. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Então, queridos, para fazer o trabalho do tabernáculo, né, tinha que pertencer à tribo de Levi, né? Então, nós sabemos que o terceiro filho de Jacó era Levi, né? Então, Deus escolheu, né, entre as 12 tribos de Israel, né? Então, uma tribo foi escolhida por Deus. Nós vemos sobre ali em Êxodo 32 que fala, né, que Moisés ele subiu até o monte, né? Então, o povo que estava, né, no deserto, né? Nós vemos no livro de Êxodo falando, né, que eles adoraram, né, outros deuses, né? Adoraram o bezerro de ouro, né? E nós vemos que Moisés, né, desceu do monte, né? Ele estava com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Ele ficou irado e quebrou aquelas tábuas, né? E por causa do pecado do povo de Israel que adorou outros deuses, né? E nós vemos que Moisés falou, né? Moisés falou, né, com o povo de Israel, né? Quem quer ficar do meu lado, né, para servir o nosso Deus Altíssimo, né? Então o povo da tribo de Levi falou: somos nós que vamos, né, pertencer a você, ao nosso Deus. Então Deus escolheu a tribo de Levi, né? Então, amados, a tribo de Levi ela foi escolhida por Deus, né, para fazer o ofício do trabalho no tabernáculo, né? Então eles foram encarregados, né, para trabalhar, né, na manutenção, na estrutura do tabernáculo, né? Então vamos ler lá em Números capítulo 1, versículo 49 e 50. Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo de testemunho e sobre os utensílios, sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os utensílios, eles os administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então, amados, o tabernáculo ele era móvel, né? Ele podia ser armado e desarmado. Então, eu vou explicar para os irmãos aqui no quadro. Então, existiam as três famílias, né, da tribo de Levi, né? As famílias Meraritas, né? As famílias de Gerson, né? O filho de Moisés, né? E as famílias da Coatitas, amém? Então, as famílias levitas vão trabalhar no tabernáculo. Então, as famílias, né? Os levitas, né? Então, a família de Gerson vai levar as cortinas, né? Os panos, as toalhas.
as famílias de meraritas vão as partes, bases, colunas. As famílias de coatitas não vão levar, né? Vão levar em seus próprios ombros. Não vamos estudar mais para frente. Então, as famílias de coatitas são as 6 peças que eles vão levar, né? Então, as 6 peças, queridos, é a arca da aliança, né? O candelabro, a mesa da preposição, o altar do holocausto e a pia de bronze. Então, cada um vão levar, né? Então, vamos ver aqui que a família merarita e a família de Gerson, eles vão levar no transporte nos carros. E as famílias coatitas vão levar em seus próprios ombros. Então, vou falar aqui para os irmãos, ó. O príncipe do povo ofertou para as famílias que irão levar os utensílios do tabernáculo para o transporte. Então, Gerson vão levar 2 carros e 4 bois para o serviço. Os meraritas levarão 4 carros e 8 bois para o serviço. E as famílias coatitas levarão seus próprios ombros e não podiam utilizar animais para ajudar no serviço. Então, queridos, era um trabalho, né, sempre ali, né, não podia fazer outro trabalho, né, só o trabalho da ordem de Deus, né. Então, eles levavam em seus próprios ombros, levavam os varais, né, a arca da aliança, né, o altar do holocausto, né. Então, eles carregavam tudo em seus próprios ombros, né. Então, essa parte fazia só da parte da tribo de Levi, né. Amém? Então vamos continuar aí no segundo ponto. As características especiais dos levitas. Aqui destacaremos 2 características especiais dos levitas. O chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Segundo, a unidade, pois eles falavam da mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambas as características apontavam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. Então, amados, Deus chamou, né, os da tribo de Levi, né, para fazer ali, né, o trabalho, né, a manutenção, na estrutura, né, em geral do tabernáculo, né. Então, o trabalho deles foi o trabalho específico, né, ordenado, não por Moisés, mas por nosso próprio Deus, né. Então, queridos, a unidade, eles falavam a mesma língua, né, todos trabalhavam juntos, né, então, no mesmo espírito, na mesma fé, né. Vamos ler lá, queridos, João 17, versículo 20 e 21. Então, queridos, nós também devemos trabalhar com o Senhor em unidade, né? Trabalhar em união, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então, todos nós somos iguais perante Deus, né? Então, nós não podemos ser melhor que o outro, né? Na obra do Senhor, nós somos todos iguais, trabalhamos para o nosso próprio Deus, né? Amém? João 17, versículo 20 e 21. Abre sua Bíblia aí. Vamos ler esse versículo. Amém? Fala o seguinte, a palavra de Deus. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Então, queridos, todos nós somos, né, um só, todos trabalhamos, né, em mesmo trabalho, né? A Bíblia diz, Salmo 133, ó como bom, suave é que os irmãos vivam em união. Então, queridos, para que Deus nos abençoe, né, precisamos estar em união, né, com nosso Deus e, né, e também com união com nossos próprios irmãos, né? Amém? Agora eu vou falar sobre a consagração sacerdotal. Amém? A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados
pelo e para o Senhor não podia executar outra atividade que fugisse do seu propósito. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com o negócio dessa vida. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para a terra não pode olhar para trás. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Então, queridos, a consagração sacerdotal, né? Então, Deus consagrou o sumo sacerdote Arão, né? Para administrar ali no tabernáculo, né? E os sacerdotes também, né? Então, os levitas também, né? Que trabalhavam na manutenção, na estrutura do tabernáculo, né? Então, querido, não é diferente. Deus também chamou os seus próprios obreiros, né? Um para evangelista, né? Outro para diácono, né? Outro para mestre, né? Vamos ler lá, queridos, em Efésios. Abra sua Bíblia em livro de Efésios. Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, queridos, que nós possamos pôr a mão no arado, fazer a obra do Senhor, não olhar para trás, né? Olhar para frente, né? E saber que Deus, né? Ele vai nos guiar e também vai quando Ele nos chama, Ele nos capacita, né? Aqui fala, o que é chamado? O que é vocação? Você é vocacionado para alguma obra? Então, perguntando, né? Então, queridos, nós somos, o que é vocação, né? É chamado por Deus, né? Então, Deus chama uns para evangelista, né? Outros para administrar a escola dominical, né? Deus chamou também para zelar dentro da casa de Deus, né? Na área da limpeza, né? Então, querido, um porteiro também, Deus chama, né? Tudo, queridos, tem um grande valor, é o mesmo valor como de evangelista, pastor, é o mesmo valor, né? De um porteiro, né? É o mesmo valor. Para Deus todos nós somos iguais, não falando sobre a unidade, né? Tudo, né? Falavam os levitas, né? Falavam da mesma língua, né? Todos comportavam, né? Juntos, né? Todos trabalhavam juntos, né? Então, querido, a unidade. Então, que nós possamos, né? Trabalhar para o Senhor com amor, amém? Aqui fala, para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento, viver em unidade, servir no tabernáculo, tá vendo? Então, queridos, tinha que ter, né, essa união, né? Os levitas tinham essa união, né? Trabalhar, né? Tudo, né? Juntos, amém? Agora, queridos, vamos falar sobre a vestimenta, as vestimentas sacerdotal, né? Para o serviço. Simbologia da vestimenta sacerdotal. Capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais, cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. Êxodo 28, versículo 2. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Então, a vestimenta sacerdotal simbolizava a autoridade sacerdotal, né? Vamos ler lá, queridos, Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 2. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória ou ornamento. Então, aqui fala, farás vestes santas a Arão, né? Então, queridos, são vestes, né, santas, né? Então, aqui fala, além de despertar a atenção do povo, marcar o caráter divino do serviço, né? Então, continuando, queridos, a túnica chamada éfode, né?
Êxodo 28, versículo 4. Antes de nós entrarmos na éfode, eu esqueci de falar para os irmãos aqui. Então, a vestimenta do sacerdote, queridos, era comum, né? As vestes era comum. Então, tinha a túnica, né? O calção, né? A cinta, né? E a mitra, né? Então, a cor, queridos, era linho fino branco, né? Apontava para a moral e a justiça de Deus, né? Esse aqui é o sacerdote, queridos? No primeiro ponto aí, a simbologia da vestimenta. Então, queridos, a vestimenta do sacerdote, amém? Agora vamos falar sobre a éfode, né? Que é o sumo sacerdote. A túnica chamada éfode, Êxodo 28, versículo 4. Fala o seguinte, a palavra de Deus: essas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode e um manto, e uma túnica bordada e uma mitra, e o cinto farão, pois, essa santa Arão e teu irmão e seus filhos, para administrar o ofício sacerdotal. Então, queridos, aqui fala, era uma espécie de avental sem manga, que cobria a frente e as costas, unido por tirar em cada ombro por um cinto. As tiras tinham engastes de ouro com pedras nox, por levar sobre os ombros o nome dos filhos de Israel. O sumo sacerdote constituía neles um mediador. Peraí, queridos. Nele sobre os ombros o nome dos filhos de Israel. O sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Em cada um tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel, dos engastes de ouro dessas pedras que pendiam o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote, por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel. O sumo sacerdote instituía mediador do povo diante de Deus. Então, queridos, aqui fala que o éfode era a manto azul, com detalhes em carmesim e púrpuras. Então, queridos, era manto, né, azul, né? Era um manto azul, amém? Era detalhe da cor carmesim e púrpura. Então, queridos, nós estudamos sobre nas lições anteriores, né? O que significa cor azul, né? É o que veio do céu, né? Carmesim, né? O puro sangue de Jesus, né? Que fala, né? Que né? Ele sofreu por nós, né? A púrpura é a cor roxa, né? Cor de realeza, né? Então, queridos, essas eram as cores, né? Do sumo sacerdote. Então, o que fala? Engastado com fios de ouro, né? É o tipo de ouro, aponta para o caráter imutável de Deus. Então, queridos, era a simbologia, né? Que nós estamos explicando sobre o sumo sacerdote. Então, que fala, o éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés. Por essa leva aos ombros o nome dos filhos de Israel. O sumo sacerdote instituía-se no mediador do povo de Israel. Então, amados, aqui o peitoral havia 12 pedras preciosas, cada uma representava as 12 tribos de Israel. Então, querido, essas pedras aqui, né, eram 6 pedras do lado direito, 6 pedras do lado esquerdo. Então, essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Essas pedras preciosas. Agora vamos falar sobre o Urim e o Tumim. Amém? Aqui, ó. O Urim, uma pedra, né? Uma branca e uma preta. Amém? O Urim e Tumim.
provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. Para isso, reconcilia-se ao Urim e Tumim. No hebraico expresso significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Uma pedra a resposta positiva e na outra negativa. Querido, vamos ler lá em Números 26. Números 26, versículos 55 e 56. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. Por isso, para isso, reconcilia-se ao Urim e Tumim. No hebraico, espécie significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas, provavelmente. Vamos ler, queridos, Esdras 2:63. E o Tisata lhe disse que não comesse de coisa sagrada até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Então, querido, o sumo sacerdote só tomava as pedras de Urim e Tumim em casos muito especiais. No Novo Testamento é relatada uma prática semelhante ao Urim e Tumim, na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. Então, queridos, Urim e Tumim eram duas pedras, uma era branca e preta. Urim e Tumim significa luz e perfeições. As pedras eram para lançar sortes. Então, queridos, então eram pedras preciosas, né? Então, queridos, era pedras, né? Era uma pedra de Urim, desculpa que eu falei que era pedra de Urim, que era uma resposta negativa e outra positiva. Então, era uma pedra preta, outra branca, né? Então, queridos, falavam que ela dava sorte, né? Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. E lançando nele sorte, caiu a sorte sobre Matias. Por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, porque foi substituído, né, Matias, né, no lugar de Judas Iscariote, né, a sorte, né. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Então, queridos, ele foi escolhido, né, através daquela sorte, né, de Urim e Tumim. Então, queridos, a pedra, de vez em quando, ela refletia, né, ela refletia para o sumo sacerdote, né, em casos especiais, né, em casos, aqui fala, em casos muito especiais, né, então aquela pedra, uma delas refletia, né, então podia ser para positivo, outra para negativo, né, então as duas mostravam, né, duas, né, representavam, né, positivo, negativo. Então, ali mostrou para, né, o sucessor, né, de Judas Iscariote, né,
foi, né, o sucessor foi Matias, né? Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. A vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial revelante a glória e ornamento do santo ministério. Amém? Então, queridos, vamos agora para o terceiro ponto. Nós vamos falar sobre a ordem Melquisedeque, né? O mais importante aqui, né? O sacerdócio de Cristo, que ele é eterno. Amém? Nós sabemos que a ordem de Arão, né, era temporário. Agora, né, o sacerdócio levítico. Agora o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém. Então, ele era rei de Salém, ele era sacerdote, né? Posteriormente, Arão, da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal ressentia a tribo de Levita. Já no Novo Testamento, Senhor Jesus, no Calvário, ergue como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque superior à ordem de Arão. Então, queridos, na nova aliança, né, no novo sacerdócio, né, na ordem de Melquisedeque, né, então Jesus era o sumo sacerdote, é o superior, né, da ordem de Arão, né, da sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio de Cristo, né, nós sabemos que Jesus, né, ele foi oferta e ofertante por nós, né? Então, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, né? Nós sabemos que ele intercede por nós, está sentado à direita de Deus, né? Então, queridos, na antiga aliança, né, era temporário, os levitas trabalhavam, né, na estrutura, né, ajudavam o sumo sacerdote Arão, né, e seus filhos, né? E aqui fala, nele o sacrifício, o culto, a oferta e a liturgia. O que é liturgia, queridos? Liturgia é os cultos, né, celebrados, né? Nós vimos sobre as cerimônias, né, na lição passada, sobre os sacrifícios, né, o sistema de sacrifício, né? Na antiga aliança tinha que fazer os sacrifícios. Esqueci de falar para vocês, queridos, sobre isso aqui, ó. Agora eu vou explicar para vocês. Sacrifício levítico é feito todos os dias, uma vez por ano, né? Sacerdote de Cristo, feito uma vez por todas. O sacerdote levítico cobriu os pecados. O sacerdócio de Cristo, né? Não precisa o cordeiro, pois o cordeiro é imaculado. Na antiga aliança, né? Sacerdote levítico, dependia do fornecimento de cordeiro e outros animais. Sacerdócio de Cristo, né, na nova aliança, era o cordeiro, ele é o próprio cordeiro. Sacerdócio levítico na antiga aliança, sacrifício temporal. E o sacerdócio de Cristo, né, na nova aliança, sacrifício eterno. Sacerdócio levítico na antiga aliança, feito no tabernáculo terrestre. Sacerdócio de Cristo na nova aliança, feito no tabernáculo celeste. Sacerdócio levítico na antiga aliança era eficiente. Sacerdócio de Cristo na nova aliança, eficaz. Sacerdócio levítico na antiga aliança, sacerdote morria. Sacerdote de Cristo na nova aliança, sacerdote ressurreto. Sacerdote levítico na antiga aliança, sacerdote somente os filhos de Levi. Sacerdote de Cristo na nova aliança, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, essas são as comparações, né, do sacerdócio levítico e do sacerdócio de Cristo, né? Então, queridos, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque superior à ordem de Arão. Então, queridos, queridos, a ordem de Melquisedeque, né, era superior, né, da ordem de Arão, né, de Levítico, né? Então, vamos continuar aqui, amados. Um novo perfeito sacerdócio. O autor da epístola aos Hebreus escreveu: porque mudamos-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus 7:11. Nele o sacrifício, o culto, as ofertas e a liturgia do serviço era apenas sombra do verdadeiro.
era apenas sombra do verdadeiro sacerdócio é ser oficiado por Cristo. Então, queridos, na antiga aliança era a sombra, né? Então, no Novo Testamento é verdadeiro, né? Então, na antiga aliança era só sombra, né? Vamos continuar aqui. Mas Jesus, sendo perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. O sacerdote dos filhos de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Então, queridos, o sacerdócio de Cristo é a nova aliança, né? Então, nós vemos sobre o verbo se encarnou. A Bíblia diz em João 1,14, né? Jesus, né, ele veio como homem, né? E nós vemos que, vamos lá, João capítulo 1, versículo 1 e 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, queridos, o verbo se fez carne. Então Jesus fez, né, vem aqui como homem, né? Então, ele trouxe salvação para o homem, né? Nós sabemos que na antiga aliança o pecado era só coberto, né? Só cobria, né? Mas na nova aliança, Jesus já morreu, né, uma vez só por nós, né? Ele derramou seu sangue na cruz, né? Então aqui fala que abriu um caminho, uma comunhão, né? Deus abriu o caminho para o homem, né? A salvação que é adquirida, né, através do sangue de Jesus, né? Jesus trouxe salvação perfeita, diferentemente dos sacerdotes arônicos que sucediam no ministério, portanto mortais e pecadores. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através do único sacrifício. Ele é ofertante, ele é oferta e ofertante. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convida tal como sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitai, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo por nós. Então, amados, Jesus, ele é oferta e ofertante, né? Então, Jesus, ele trouxe a salvação perfeita para o homem, né? Ele morrendo na cruz do Calvário, né? O sacerdote de Cristo foi perfeito, né? Jesus era o sumo sacerdote, né? Na antiga aliança tinha que fazer sacrifício, né? Animais, né? Ali só cobria, né, o pecado, né? Mas na nova aliança, né, nós sabemos que Jesus, né, já pagou o pecado uma vez só por nós, né? Então a Bíblia diz que está tudo consumado, né? Então foi consumado, foi perfeito, né, o sacrifício de Jesus, e através disso ele trouxe a salvação para todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, Jesus, o mediador da melhor aliança. Então Jesus era o mediador do homem, né? Na antiga aliança tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando nós do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expirou-se na culpa, justificando perante Deus. Através de sua graça vivemos no Espírito e cumprimos o Espírito. Amém. Então, queridos, Jesus é o sacrifício perfeito, que fala sacerdócio de Cristo, né? Nós falamos sobre a encarnação de Cristo.
Agora, a dispensação da graça, né? Cristo é o ofício, né? Do seu próprio culto, né? O ofício do seu próprio culto, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, queridos, ele é o verdadeiro mediador, né? Então, que nós possamos, né, dar valor, né, sobre essa aliança que Deus fez com o homem, né? Então, o que fala? Na antiga aliança era perfeito, mandamentos, estatutos, juízos. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas. Então, querido, o erro estava no homem, né? Nós sabemos que o mandamento ele era perfeito na antiga aliança, né? Através, né, de Deus, através que Deus mostrou para Moisés sobre as leis, né? Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito, uma vez por todas, né? Então, através de sua graça, vivemos no Espírito. Então, depois sobre a dispensação da graça, né? Hoje nós temos comunhão com Deus, né? Nós sabemos que a salvação é de graça, né? Porque Jesus ele já pagou por nós ali na cruz do Calvário. Aqui fala, o sacerdote de Cristo é o novo perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Então, Jesus ele é um mediador, né? Ele fez uma melhor aliança com o homem, né? Conclusão: quem recebe a Cristo como Salvador é Senhor, a nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Então, queridos, que andemos, né, em novidade, né? Que nós possamos ser diferentes, né? Aqui fala, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor é a nova criatura. Então, queridos, aquele que aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, né? A Bíblia diz que ele é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Então, Jesus Cristo, né? Ele era imaculado, sem pecado, né? Como a Bíblia diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, querido, ele é o sumo sacerdote com excelência. Então, querido, que Jesus abençoe a todos, né? E faça aí seu comentário em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.